Aqui, tô aqui, cheguei. Oi, boa noite, Simone, tudo bom? Um Boa prazer. noite. Seja bem-vinda aqui à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. A jurista do direito administrativo, servidora do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, professora da Pós-Unifor. Seja muito bem-vinda, professora Simone Aguiar. E o tema que você traz hoje é um tema palpitante, né? Então, vamos ver aí que pirataria moderna é essa, né? E as implicações no Exato. Brasil e no mundo. Exatamente. Boa noite, Blaine, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. E, assim, para mim é uma felicidade e uma satisfação muito grande estar aqui com você, fazendo parte dessa live na Semana do Meio Ambiente, né? Tô até de verde aqui. Isso. Não só isso, como também acompanhar, né, o diálogo desde 2012, quando nos conhecemos, né, e lembrei também do tempo que o diálogo foi gestado e a proporção que ele ganhou, né, e parabenizar você. Você é visionário, empreendedor, então, em 2012 você enxergou, idealizou o diálogo e transformou num evento muito importante que acontece tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tive a oportunidade de participar de dois. Um deles foi em Lisboa e o outro em Belém, né? E já parabenizo, porque educação é liberdade, né? Temos esse alinhamento de pensamento enfim, já deixo meus parabéns e a alegria e felicidade de estar aqui falando para você e para o resto do pessoal. Né? E assim, como você colocou, minha área é profissional administrativo, né? Eu estou falando de pirataria, mas como assim de pirataria? E pirataria em Covid, e tem isso tudo junto, né? Consegue. O que a gente está vivenciando um período muito atípico, uma pandemia e tal, mas eu consegui, né, fazer essa interligação, né? Então, assim, vamos começar, não tem por onde, tem que começar do começo, né? E aí eu tenho assim eu tenho uma pequena cola porque tem algumas questões de datas, mas basicamente é o seguinte: dia 31 de dezembro de 2019, uma pneumonia atípica de causa desconhecida, ela é reportada à Organização Mundial da Saúde. A maior parte dos dados que eu vou falar aqui, inclusive já deixo a dica, podem ser acessados no site da Organização Mundial da Saúde. E eu sugiro que acessem diretamente de lá, porque são informações bastante fidedignas, tá? Então, assim, dia 31 de dezembro de 2019 é reportada essa pneumonia de causa desconhecida que aconteceu na cidade de Wuhan, na China. E o tempo de desenvolvimento foi muito rápido, pra você ter uma ideia de datas, tá? Dia 30 de janeiro, certo? Já tinha sido declarado surto como de interesse da saúde internacional. Tá? E nesse desenvolvimento foi o que aconteceu. 11 de fevereiro de 2020, a doença foi denominada, né, pela Organização Mundial da Saúde. A gente conhece o coronavírus, mas com a denominação de Covid-19, certo? E em 3 de março, a gente tem o quê? A, a Organização Mundial da Saúde ela já estava alertando para a falta de equipamentos de proteção dos EPIs, tá? E muito importante para a área de saúde, né? A gente pode citar máscaras N95 são as mais utilizadas, luvas cirúrgicas, batas e demais insumos de saúde. Quando eu me referi a isso na live, vocês podem associar a isso, inclusive os famosos respiradores, tá certo? E a OMS já alertava para a falta desse equipamento. Ela fez um levantamento e disse o seguinte: para dar conta, isso em março, para dar conta da demanda, é preciso aumentar a produção em pelo menos 40%. Ou seja, a produção que se tem hoje, ela precisava, naquele momento, em março, precisava ser aumentada em 40% para poder suprir a demanda que seria necessária de insumos de saúde, certo? E aí o que foi que aconteceu? Dia 11 de março foi declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, certo? Em termos de dados
Esses dados são de hoje, na verdade, eu extraí eles hoje, eles são de ontem, mas são os dados mais atuais que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, e eu vou dizer os números. Casos confirmados de Covid-19, 6.287.771 casos. Óbitos, 379.941. Países e territórios afetados, 216. É uma, digamos, uma repercussão que a gente pode dizer que abrangeu o mundo inteiro, tá? E que mobilizou muito. Então, você já imaginou cada país com a sua demanda por insumo de saúde, por equipamentos, por EPIs, etc. Tá? E aí veio o surgimento da pesquisa e, bem, dessa pirataria moderna. Tá? Quando a gente fala em pirata, parece alguma coisa de criança, né? Ou de filme da Disney, ou de... Foi o que eu coloquei. Começou com um texto meu no Instagram. Poxa, mas pirataria, cadê o Jack Sparrow, etc. Né? Dessa forma meio de brincadeira, tá? Mas, na verdade, foi uma pirataria relacionada à Covid-19, tá? Só fazendo uma pausa para o pessoal entender, a pirataria moderna, em geral, é associada a dois segmentos. Um que não é tão conhecido, que é a pirataria marítima. Tá? Então, assim, os exemplos mais que a gente tem mais assim próximos eram os navios que passavam pela Somália, tá? pela o Golfo de Aden, e eram retidos lá, tá? Embarcação e tripulação. E aí o que acontecia? Era o pedido do resgate. O resgate era na base de $2 milhões. Tá? Então, só nessa região era responsável por em torno de 60% da pirataria, que é a pirataria marítima. Isso é que da década de 1990 em diante, tá? Outra pirataria que é muito mais próxima da gente e que é a pirataria digital. Então, é o filme, é o jogo de videogame, é a música, é o DVD, que o streaming tem dado meio que uma diminuída, porque, na verdade, hoje você tem plataformas como Spotify, que você acaba pagando um preço mais módico e tendo acesso a conteúdo muito grande, né, de mídia digital. Só que não é nem pirataria marítima e nem pirataria digital. É uma pirataria moderna e vinculada ao Covid. E como é que ela surgiu? É uma forma bem curiosa. Tá? O primeiro-ministro do interior de Berlim, Andreas Geisel, ele disse o seguinte: os Estados Unidos estão atuando como piratas modernos. Por quê? Porque o carregamento de 200 mil máscaras destinadas ao uso da polícia alemã foi simplesmente interceptado e confiscado do aeroporto de Bangkok, na Tailândia, e nunca chegou na Alemanha. Aí você, puxa, como assim? E aí ele utilizou a expressão que é alguma coisa como moderne piraterie, certo? Então ele disse, olha, os Estados Unidos está cometendo um ato de pirataria moderna, não tinha condições de ele ter interceptado uma carga comprada, contratada e paga, tá? E que restava o quê? Em trânsito. Ela saiu de uma fábrica super conhecida, 3M, tá? E tem fábricas ao redor do mundo, e a fábrica se situava na China, o carregamento saiu de lá, fez uma conexão em Bangkok, e em Bangkok, por lá mesmo, sumiu. Certo? É aí o que foi, no meio desse imbróglio todo, tá? Como eu disse, ele é deputado, enfim, faz parte do legislativo e também é ministro do interior de Berlim. Declarou que era um ato de pirataria moderna e declarou outras coisas também. Ele disse que eram métodos do Velho Oeste. Bem curiosa a expressão, mas como assim? Pois é, os Estados Unidos estavam voltando o quê? A métodos, né? Métodos de Velho Oeste. Poxa, pois é. O prefeito de Berlim, ele chegou e disse, olha, é um ato que eles usam uma expressão como se fosse um ato reprovável, tá certo? E bem, veja, eram 200 mil máscaras contratadas. Pela pesquisa que eu fiz, não tinha sido contratado diretamente pelo governo, mas por uma empresa, tá?
o governo alemão contratou essa empresa, a empresa comprou da 3M, e no meio do caminho os Estados Unidos fez esse confisco, teria feito esse confisco, certo? Instada a se manifestar, a empresa 3M disse que não tinha conhecimento. O governo americano se manifestou pela sua embaixada na Tailândia e disse que não procedia a informação. Mas veja bem, até por elementos que a gente traz de outros países, né, de informações que eu fui resgatar em outros países. Eu acho que ela é prefeita, ou enfim, ela tem um cargo administrativo na região da Île-de-France, a Valérie Pécresse. Ela disse o seguinte: olha, a postura dos americanos em relação a insumos de saúde está, como eu posso dizer, está sem sustentabilidade. Por quê? Ela chegou para comprar, ou tentou buscar, e disse que tinha até disponível, ou seja, encontrou insumos, o que já é algo bem complicado. Não só ela encontrou insumos de saúde, como ela não conseguiu adquirir. Mas por que ela não conseguiu adquirir? Veja, os americanos oferecem o triplo do preço praticado no mercado, ou seja, se algo vale 100, eles pagam 300. E não é só isso. Não é para pagar o triplo do preço praticado no mercado. Eles pagam adiantado, certo? Ou seja, sei lá, vou inventar um valor aqui, $1 milhão, certo? Se o preço de mercado é $1 milhão, eles pagam 3 milhões e ainda pagam na frente, antes de receber mercadoria, tá certo? E ela disse que não teria como competir, que ela estava trabalhando com o dinheiro do erário, né? Trabalhando com dinheiro público, que ela primeiro tinha que receber essa carga, fazer um controle de qualidade, né? Para saber se o que ela tinha comprado efetivamente foi entregue, e só assim fazer a liberação, se tivesse tudo ok, fazer a liberação do pagamento. E assim, entrando um pouquinho em direito administrativo, a gente tem um recebimento provisório. Esse preço para verificar se fazer aquele cara crachá. O que eu comprei é o que está sendo, foi ou não foi entregue. Pois bem. E ela disse mais. Ela disse que estava havendo, Blaine, uma caça ao tesouro. Tá? Por quê? Porque estava simplesmente quem paga mais. Tá? Ou seja, dentro de um momento de pandemia em que você, como eu falei aqui, foram afetados 216 países, territórios, tá? Você sai nessa corrida desenfreada através dessa compra e não tem como uma verdadeira caça ao tesouro. Tá? Simone repercutiu em outros lugares? Sim, repercutiu. E essa é muito curiosa. O primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, ele fez uma declaração porque foi, digamos, foram veiculadas informações que os Estados Unidos teriam passado informações no seguinte sentido: olha, não vende insumos, eu não quero que venda insumos para o Canadá nem para países da América Latina. Vai ser para o consumo interno aqui do país. E aí o primeiro-ministro disse o seguinte: olha, é bom que os Estados Unidos se lembrem que é uma relação de via dupla, certo? Então, não só os Estados Unidos nos fornecem EPIs, máscaras e outros produtos, como nós também, canadenses, fornecemos produtos para eles. Tá? E que não é uma política, digamos, de uma boa vizinhança você fazer digamos, entrar em conflito com o seu vizinho. Tá? E ele foi além, ele disse o seguinte: é bom recordar que médicos e demais profissionais da saúde, eles atravessam a fronteira do Canadá e vão trabalhar em hospitais, prestar serviços médicos em Detroit. Né? Ou seja, por vários elementos que você colhe internacionalmente, você verifica que essa informação dessa pirataria moderna, desse confisco de insumos feito, né, pelo governo americano, ele procede. Vamos descer, vamos para Caribe e América Latina. Tá? As Ilhas Caimã, elas denunciaram que 68 respiradores e demais insumos de saúde teriam sido retirados de um container que estava numa embarcação no porto, salvo engano, era em Miami, tá certo? E que ela ia fazer? Imagina, um país pequeno,
com muitos recursos, mas um país pequeno. O que ela vai fazer? 68 respiradores foram apreendidos. Tá? Reportaram também as Bahamas e Barbados. Tá? E o bom é que hoje essa desinformação, gente, está toda disponível na internet. Tá? Por quê? Porque tem entrevistas estão disponíveis nos mais diversos sites, YouTube. As próprias pessoas, elas declaram no seu Instagram. Então, o presidente Donald Trump é um que utiliza bastante, então a gente coleta várias informações lá. Pois bem, questionado acerca dessa política de não fornecer equipamento e insumos de saúde e EPIs para países do Caribe e América Latina, o presidente Trump disse o seguinte: olha, esse navio, acredito que esse contêiner tenha sido apreendido porque houve uma ação de combate antidrogas, certo? Foi um combate antidrogas, não tem nada a ver com alguma coisa de retenção de respiradores, tá certo? Mais à frente, curiosamente, ele declarou no Instagram dele que tinha hit hard na 3M. Ele tinha batido de frente com a 3M, por quê? Para que a produção dos insumos, né, permanecessem nos Estados Unidos. Né? Simone, teria assim, algum embasamento ou algum fundamento? A gente está aqui numa live de abordagem jurídica. Onde é que está esse fundamento? Se a gente for numa entrevista dele no comecinho, meados de março, você vai ver que o Trump fez uma declaração pública de que ele utilizaria o Defense Act, que é uma lei federal americana de 1950, da época da Guerra Fria, tá? Um revide de Guerra da Coreia, tá certo? E ele declarou publicamente que ele se utilizaria desse ato de produção, né, de defesa, que consiste basicamente numa norma que tem como finalidade fazer a defesa nacional, e através dessa defesa nacional é pedida autorização e o presidente recebe a autorização para tomar alguns tipos de medidas, tá certo? Inclusive chegar a estimular ou oferecer incentivos ou meio que forçar um pouco o setor privado a produzir o que ele quer. Então você tem notícias aí que a gente vê, Ford Motors, ao invés de estar produzindo motores, está produzindo respiradores, enfim, uma coisa nesse sentido. Então você encontra esse elemento, né, dessa evocação a esse ato de defesa, né, esse ato de produção de defesa do governo americano. Mais à frente, foi editado um memorando em que ele dizia o seguinte: máscaras N95, luvas cirúrgicas, dentre outros insumos, são reconhecidos como elementos, produtos essenciais no combate ao coronavírus. Tá? Ou seja, não só ele utilizou o ato de defesa, como ele também expediu um memorando em que ele delega poderes, e nessa delegação de poderes ele também reconhece as máscaras N95 e vários outros insumos, né, como de itens de primeira necessidade, tá? Como também a própria empresa, Blaine, mais à frente, a própria 3M declarou que sim, que teria sofrido pressão para que não fornecesse máscaras e demais, assim, enfim, produtos que ela faça a produção e comece para países na América Latina, tá? Então, assim, o contexto geral mesmo da pirataria moderna vinculada e associada à Covid, ela nasce de todo esse contexto, tá? De um lado, você ter o mundo inteiro passando por uma pandemia, pelo fato de existir uma demanda, não tem como, porque a Covid ela se espalha de uma forma muito rápida, né? Então ela é disseminada de uma forma muito rápida, e você ter necessidade para aquele produto, não ter empresas ou não ter em quantidade de material disponível, e simplesmente a lei do mais forte chega lá, e eu não sei como, de fato, eu não obtive essa informação, mas também não é divulgado isso, porque depois, pela pesquisa,
foi feita uma conversa entre o presidente e o primeiro-ministro da região de Berlim com a própria embaixada americana, tá certo? Mas, sim, no meio disso tudo, chegar um confisco, uma interceptação, logo de insumos de saúde. Veja, entrando não é muito minha área, mas em contratos firmados, alguns deles já pagam, Ilhas Caimã já estava paga. A Alemanha, certo? Já ela declarou que estava paga, inclusive contratado e pago. Aí você vê onde que está, assim, até onde vai o exercício da soberania e funciona fora do país e traz a gente, né, essa reflexão que foi feita, né, assim, vários levantamentos, vários indícios que demonstram que os Estados Unidos se utilizaram, né, desse confisco realmente, sabe? E assim, assim, fazendo um fechamento da análise que a gente pode fazer ao redor do mundo. Né? A gente teve repercussões também no Brasil. Temos aí alguma pergunta ou algum comentário, Blaine, professora? Simone, não, dos espectadores não, mas assim, você falando, me vem logo a questão da Organização Mundial do Comércio. Eu tenho percebido, e isso até depois da live com o Valério Mazzuoli, nosso amigo querido do Direito Internacional, essas organizações internacionais, me parece que elas estão com uma expressividade muito a desejar. Quer dizer, a razão delas existirem, a atuação não deve ser restrita a momentos confortáveis. E aí você vê no século XX uma pandemia, que obviamente os outros séculos tiveram problemas tão graves quanto a pandemia, guerras inclusive no século passado. Mas, gente, essas organizações, tipo assim, pois. Para que de fato você existe, né? A OMC ela foi criada em 1995. E a gente não vê assim, eu não tenho percebido, e inclusive eu tenho observado que a mídia, lógico que o foco atual é o coronavírus, mas a gente precisa entender como é que está a exportação nesse momento. Porque quando a gente fala em exportação no momento de pandemia, ela é muito salutar. Tanto de insumos para a saúde, como produtos alimentares, por exemplo. Né? Vou lhe dar um exemplo. A Índia é um dos maiores produtores de princípios ativos de medicamentos. Eu não sei se já voltou, mas até mês passado ela tinha suspendido. Então, assim, tem tudo a ver, porque são medicamentos que são necessários. Então, a partir do momento que um dos maiores produtores de insumo de produtos, né, ativos que vão compor remédios, né, como é que isso fica? E assim, acontece, Blaine, uma visão, para depois a gente partir para o plano nacional. Me parece aquela natureza de soft law não avança, sabe? E eu acredito que como esses países compradores acabaram fazendo isso por empresas interpostas, a partir do momento em que, poxa, mas era para aquele fornecedor, pessoa jurídica, de direito privado, mas acaba que ia fornecer para o país, para o governo, certo? A coisa amainou, né? Me parece. Mas você pegar órgãos, a própria OMS, né, que, bem, não tem, a Organização Mundial da Saúde, se ela está dizendo em comecinho de fevereiro, gente, não tem EPI, vamos fazer uma divisão racional da coisa. Será que eu realmente preciso de aquelas 200 mil máscaras? Para fazer esse equilíbrio, será que não teria que haver uma destinação, uma ponderação para onde vai e em que quantidade vai? Porque naquele momento, ainda no começo de fevereiro, veja bem, o presidente Trump, ele utilizou, inclusive, o combate ao vírus chinês. Né? Se eu não estiver enganada, ele inclusive disse que era uma gripezinha ou algo parecido, sabe? E depois saiu correndo atrás dessa série de insumos, né? Dada a disseminação e, enfim, a necessidade
realmente Olha, desses equipamentos, os sabe? chineses, eles podem se sentir muito vitimizados nesse momento, mas eu quero crer que um vírus que venha surgir no Brasil, eu não tenho dúvida que vão nominar de vírus brasileiro. Certamente. A questão não é a origem do vírus, a questão é a irresponsabilidade do vírus gerar uma pandemia. Onde ele surgiu é o menos importante. Nesse Agora, momento, principalmente. o porquê que se instalou uma pandemia através do vírus, isso é o que tem que se levar em consideração, né? E o Valério Mazzoli até levanta a possibilidade da saúde ser um patrimônio da humanidade. Eu não sei de que forma estrutural isso pode vir a ser, mas ele, como um grande estudioso do direito internacional, com certeza sabe. Eu já assisti mais umas 3 lives. Com certeza ele sabe. Eu já assisti mais umas 3 lives com ele. E a discussão, por exemplo, na última live que eu assisti dele, a Itália já entrou com ação contra a China. Sim. Então, assim que a poeira baixar, o direito internacional vai entrar em ação. Se ele não entrou de forma preventiva, ele vai entrar de forma repressiva. Eu não tenho nem dúvida. Eu não sei o que é que a ministra da Alemanha vai fazer, o que é que o primeiro-ministro do Reino Unido vai fazer, o que é que o presidente da França vai fazer, mas a Itália já protocolou uma ação contra a China, o governo chinês, a República Popular da China. Exatamente. Então, assim, como você disse, como eu penso também, na verdade, o momento atual é de quê? É de conter essa pandemia. Não é? Buscar responsáveis, etc. Ok. Mas eu acho que nesse primeiro momento, né, você deve pensar em salvar vidas. Não é? E em salvar vidas envolve uma série de equipamentos, vacinas que vão surgir, enfim. Mas é o básico, Glenn. A gente está falando de máscara, a gente está falando de respiradores. É um negócio bastante sensível. O álcool gel. O álcool gel, o preço do álcool gel, enfim. E aí você já imaginou, Glenn, você, administrador público, faz a compra. E aí a mercadoria não chega interceptada. Você tem que ver que existe toda uma questão de logística. Se eu peguei, montei um hospital de campanha, por exemplo, eu tenho uma demanda, tenho uma quantidade X de leitos. Eu tenho uma quantidade X de respiradores. Eu já estava contando, porque eu comprei. Certo? Imagina quem paga adiantado. O governo que paga adiantado. Simplesmente não chega. Não é um atraso. Não é um simples atraso. É uma questão muito, muito delicada, sabe? E aí eu já posso entrar no Brasil. Nós sofremos por um ato de pirataria, né, que foi denominado pelo primeiro-ministro de Berlim. O que acontece? O estado da Bahia, como representante de um consórcio, ele fez aquisição de 600 respiradores, veja, para o Nordeste, certo? E nós estamos num estado que é bastante afetado pela Covid. Qual não foi a surpresa quando esta mercadoria estava no aeroporto de Miami e esta mercadoria foi confiscada? Certo? Após a empresa, que é a mesma, é a 3M, certo? Ela chegou e alegou, disse, olha, por motivos técnicos, eu rompi o nosso contrato. Rescindi e pronto. E fica por isso mesmo. Tá certo? Quando a gente tem uma série de evidências de que o governo americano fez uma blindagem, tá? Do seguinte sentido, o material vai ficar para os nacionais. É um ato de defesa, foi, como eu disse para vocês, baseado no ato de defesa norte-americano, ok. Até onde isso tem digamos, aplicação fora do país. Tá certo? O que está aqui são dos nossos nacionais. Bem, você já imaginou 600 respiradores para o Nordeste inteiro?
E aí o contrato foi rescindido. Mas assim, e já indo, Blaine, para a parte mais de direito administrativo, que você sabe que é o meu forte, tá? A gente está falando disso, de um conflito entre países, ok? Entre Estados Unidos e Alemanha, confusão com a França, com as Ilhas Caimã, Bahamas, Barbados, etc. E com o consórcio brasileiro do Nordeste. Blaine, a gente está enfrentando problema interno entre governo federal e Estado. Pra você ter uma ideia, aí vem uma manobra bastante curiosa. Primeiro eu vou falar da manobra do Estado do Maranhão e depois eu falo do caso no Supremo. Veja bem, o governador do Maranhão, eu acredito que ele fez um plano B nessa história toda. Foi o que ele fez. Através de uma empresa privada, ele fez a contratação da compra de respiradores e de insumos de saúde, tá certo? Eles vieram por uma conexão na Etiópia, saíram da China, foram para a Etiópia, da Etiópia foram para São Paulo. Quando essa mercadoria chegou em São Paulo, não tinha ninguém para fazer o desembaraço aduaneiro, nem receber. Enfim, essa mercadoria saiu de São Paulo num voo fretado e foi para o estado do Maranhão. Se vai haver alguma apuração ou alguma implicação junto à questão tributária de desembaraço, etc., é outra história, tá certo? Mas veja bem, primeiro ele não comprou ações. Primeiro, uma interceptação do governo americano. E dois, ao chegar no Brasil, uma interceptação pelo governo federal. Tá certo? Por quê? Porque o governo federal fez requisições administrativas. Então, situações que são possíveis de citar. Né? Você requisita um determinado bem imóvel, etc. Só que é entre o Estado e o particular. No caso, a requisição administrativa foi feita entre o governo federal para o governo estadual, no caso, o estado do Maranhão. Tá certo? E ele conseguiu driblar tudo isso e prosseguiu. Eu só sei o seguinte: os respiradores chegaram lá. Que ele vai responder, eu imagino que deve entrar com um tipo de ação, enfim, o estado do Maranhão. Mas os respiradores chegaram lá. Tá certo? E, curioso, fazendo essa associação, o ministro Celso de Mello, em abril, ele concedeu uma tutela de urgência, tá, em favor do estado do Maranhão com uma multa diária de R$100 mil. Para quê? União não pode requisitar, é bem público. O governo federal não pode requisitar, fazer uma requisição administrativa de um bem público estadual, salvo o estado de sítio ou estado de defesa. Ou seja, nós não estamos nem em estado de sítio, nem em estado de defesa, que autorizam. Empresa vai entregar, eu acho que era, não lembro agora quantos respiradores eram. Era 58, 68, era essa base. Entregue diretamente, você tem 48 horas para entregar aqui ao estado do Maranhão. E não foi só essa não, existem outras ações, certo? Essa foi a primeira da qual eu tive conhecimento. Então, assim, Blaine, você já falou sobre o contexto da pandemia. Ou seja, você tem que enfrentar não só pressões externas, como pressões internas para você acessar esse tipo de medicamento. Aí onde é que fica o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, né? Relações comerciais, contratos descumpridos, ingerência de um país sobre o outro. É um caldeirão não digamos de emoções, mas é um caldeirão jurídico aí que dá excelentes panos para manga aí de várias vertentes de pesquisa, né? Então, Simone, me lembrei agora do nosso mestre Jorge Miranda, quando ele diz que o federalismo brasileiro é atípico, porque nós transplantamos, ainda modificamos e deixamos ele, digamos assim, complexo. Guerra fiscal, né, por exemplo. Pronto. No momento de pandemia, é para parar quando ela passar e dizer assim, o modelo federalista brasileiro deve continuar, deve ir adiante? Ou está na hora de repensar? Porque
Todos esses conflitos aí que estão sendo postos durante esse momento pandêmico mostra que o Estado federativo, no caso brasileiro, precisa ser repensado. Vários conceitos, né, estão sendo postos em xeque. Né? A OMS foi posta em xeque várias vezes. O próprio princípio da solidariedade, já caminhando já para uma fase de fechamento, o Instituto da Requisição Administrativa, a quantidade de ações que o Supremo está recebendo, Blaine. Se você fizer uma pesquisa, colocar Covid, é um absurdo. Né? Então, você utilizar de instrumentos desse, quando você pensa que, na verdade, era para haver uma ação conjunta, poxa, tem levantamentos de dados. Qual é o estado que está mais precisando? Vamos fazer uma divisão, ao invés de fazer uma compra melhor, uma compra, você comprar às vezes a sua compra Brasil, aí não, tem um convênio do Nordeste que toma de conta disso. Né? Ou seja, você poderia ter, sei lá, de repente tentar um preço melhor, não. Faz o quê? Se fechar no seu mundinho. Como você colocou, o conceito, né, do federalismo brasileiro é posto em xeque. Né? A soberania é posta em xeque. Inclusive a sua área de expertise, que a administração centralizada ou descentralizada. Isso já é um tema polêmico. Polêmico, com certeza. De outrora. Né? Então, assim, qual é o mal menor? A administração centralizada para determinados assuntos ou a administração descentralizada? São Paulo está aí. Estudos. A Globo batendo todo dia com relação ao relaxamento do isolamento. Ontem os cariocas estavam na praia. Isso afeta a política de controle do Nordeste, por exemplo, porque na hora que os aviões voltarem a subir, o controle da pandemia vai ficar comprometido. Então, 2020 é uma promessa de bem-estar. Tem uma colocação interessante aqui da Elise, que ela diz o seguinte: a falta de coordenação federal faz muita falta nessa pandemia, e é o que a gente tem visto, Elise, é isso mesmo. Não tem um diálogo, digamos, que fale pelos demais, né? Como se não houvesse o que ela disse, uma coordenação. Eu tenho 20 e poucos estados, 27 estados. Vamos sentar, vamos conversar qual a melhor medida que é tomada para o país. Não, está todo mundo resolvendo no seu mundinho. Entendeu? O Nordeste tem consórcios, enfim, tenta fazer alguma coisa em conjunto, etc. Mas são improvisos. Então, o estado do Maranhão tem que improvisar com empresa para pedir uma compra de insumos, porque senão os Estados Unidos desvia, quando não é o governo federal desvia. Sabe? Então, assim, eu não sei bem se seria, Blaine, se seria uma falta de... seria um Estado central ou Estados federados, mas que, de fato, você sente falta, a gente sente falta de uma fala convergente, sabe? É como eu venho sentindo, sabe? Essa fala convergente, eu vejo cada um fazendo de um jeito, e isso muito me preocupa, porque me parece, posso estar enganado, tá? Isso não é da minha área, etc. Me parece que isso vai atrasar mais ainda o processo de reabertura. Tá? E querendo ou não, a gente precisa fazer, além de uma série de análises, a gente precisa também fazer uma análise econômica do direito sobre tudo isso que está acontecendo. Obviamente que tem como norte o direito à vida, proteção a isso, proteção a tudo que está envolvido nisso, sejam profissionais da área de saúde, sejam os insumos, seja a forma de enfrentamento, sabe? Eu sinto muita falta disso. E assim, Simone, você falou tudo isso e, bem, tem alguma conclusão ou tem alguma sugestão, né, de não só ficar no plano do debate? Veja, a gente tem o quê? O OMS, tem o OMC, enfim, outros órgãos internacionais, mas a gente não tem um órgão. Eu também não sei se seria interessante, mas vamos jogar para debate. Um órgão internacional para fins de enfrentamento de situações excepcionais, Blaine.
Seria o caso? Não sei. Algo a ser estudado. Tá certo? Mas o que a pandemia está... A pandemia está trazendo uma série de reflexões. Fato. Mas tantas que a gente já abordou aqui. Mas ela nos convida também, Blaine, a pensar no coletivo, pensar no social. E não é o social de eu sair dentro da minha casa e pensar aqui com o vizinho, não. É sair do meu país e pensar globalmente. Tá? Onde é que está o princípio da solidariedade nisso tudo? Tá? Nota a característica do direito internacional. Então eu vou fazer essa solidariedade. Tá certo? A solidariedade vai ser do mais forte, é o que tem mais dinheiro, é o que oferece o triplo do valor de mercado, do mercado. É assim que a gente trata? Então, se tem um custo X, eu te pago 3X, você vende para mim? É dizer para a minha indústria, que é nacional sim, mas que tem sedes, né, diversas filiais, perdão, no exterior, que ela simplesmente rasga os contratos que ela assina e só produz internamente. E assim, esse olhar global, onde fica? Esse pensar de solidariedade, porque é o seguinte, hoje pode ser eles, amanhã pode ser a gente, enfim, certo? O que eu ainda não aprofundei é porque descobri essa semana. A OMS, junto com bancos na União Europeia, já estão pensando em como vai ficar a economia, tá? Pós-pandemia. Isso é pensar o quê? Global. Um olhar, sabe, digamos, essa delicadeza de sair do seu universo, do seu próprio, né? Do seu próprio umbigo e você pensar na frente, tá? Como é que vai fazer para reerguer a economia? O problema está em 216 países, tá certo? Então, a própria cooperação para encontrar uma vacina, cooperação para meios de soluções, sejam econômicas, soluções, enfim, educação, etc. Imagina quando tiver a vacina, como é que vai ser? Eu vou confiscar as vacinas? Não. É complicado, sabe? Assim, é como você disse no começo da live, o tema é bastante instigante e assim, tem me feito estudar. Essa área de direito internacional é nova para mim, tanto é que você conhece nossa amiga em comum, a professora Carolina Issa, ela colabora com essa parte de direito internacional e eu realmente, Blaine, tenho ficado muito preocupada com o pós-pandemia. Simone, mas você que é do administrativo, vamos fazer uma rápida comparação aqui, antes que o Instagram acabe a live, Alemanha e Brasil, tá? Sim, o modelo alemão de administração, pelo que eu entendi, a primeira-ministra, ela determina para todo o país como é que vai ser o controle da pandemia na Alemanha. Pegando esse exemplo, você acha que no Brasil é uma questão apartidária, tá? Para os espectadores entenderem. Não, certamente. Quando a gente fala em governo federal, a gente tem que entender que o governo federal muda a cada 4 anos. A discussão é de direito administrativo. Você acha que a descentralização do controle e a gestão do isolamento social, a gestão pública de gerir o isolamento social, foi positivo? Descentralizado? Foi, assim, o que eu acho? Se de um lado eu acho que falta um controle, digamos, uma coordenação em nível Brasil, certo? É excelente a sua pergunta. Existe sim essa falta de convergência, tá? De nível central que vem descendo da União de Estados e Municípios. Como eu também acho que deve ser lembrada que existem realidades locais. Existem realidades nacionais, realidades regionais, estaduais e locais, certo? Então, por exemplo, eu não posso pegar e fazer um lockdown numa cidade que ela tem uma certa estrutura de saúde, já tem como, ela não está no limite máximo de leitos de UTI, eu tenho uma outra que, enfim, eu não tenho nem leito suficiente, como a gente está vivenciando aqui na região norte do nosso estado, tá certo? Então, assim, há de se tratar os diferentes, né, situações diferentes. Então, sim, é preciso que você tenha um olhar local,
Tá? Para quê? Para que você não utilize a mesma régua para situações distintas. Porque aí você vai estar vai estar na prática cometendo injustiça. Tá? Mas Simone, só para provocar mais. Não, eu vou chegar lá. Olha, é controverso, porque eu vou dizer, nós estamos falando de um problema cuja transmissão se dá da mesma forma. Sim. Eu penso que se tivesse ocorrido uma política nacional de controle da pandemia para o Brasil, já que os aviões pararam, era coisa surreal avião parar. Então, já que precisou parar, talvez um plano nacional. E aí vem a segunda pergunta. É improbidade administrativa não indicar um ministro? Vamos por partes. A Blaine deixou o creme de la creme para o fim. Enfim, vamos lá, por partes. Então, assim, falei da coordenação nacional e falei que deve ser observado a situação, acredito que você concorde, tá? O que é a minha impressão sobre o caso? Como houve, digamos, uma certa apatia do governo federal em se tornar essa peça-chave de liderança e de coordenação, não sobrou outra alternativa que não fosse os estados avançarem nesse sentido. Tanto é que houve problemas sobre a questão, conflito de competência, sobre a questão de deslocamento interestadual, foi ao Supremo, enfim. Tá? Então, assim, me parece que há um embate de quê? Essa falta de coordenação, tá bom? E a falta de coordenação gera o quê? Gera uma atuação regional maior e, enfim, é efeito dominó. Ela gera uma atuação local, enfim, tá? Eu acredito que isso seja parte central. Bem, eu acredito que você esteja falando do ministro da Saúde e Blaine, assim, é complicado. Mas, não, digamos, pegar o princípio da probidade administrativa, o artigo 37 da Constituição e a pandemia. Porque você ficar sem ministro numa situação de normalidade é uma coisa. Assim, a gente tem uma série... Vamos para o mais... Assim, princípio da eficiência, tá? A gente tem razoabilidade, proporcionalidade, tá certo? O que a gente vê, Blaine, é uma dança das cadeiras, porque entra o ministro, aí sai o ministro, aí entra um outro ministro da saúde, e não se... Como eles não se mantêm muito tempo no cargo, não colabora com uma política que seja, como você falou, uma política nacional, certo? Em que você trabalhe uma solução em nível Brasil. A gente está vendo, o que a gente vê são improvisos, entendeu? Eu senti falta, Simone, do Congresso Nacional nesse momento. Porque uma política nacional, ela tem que partir de uma lei. A lei tem que ser federal. Exato, assim, essa colocação foi bem interessante. A falta de um ministro da saúde técnico, né? Que, assim, ao meu ver, o técnico eu já vou ficar com a outra live pelo seguinte. Eu digo na sala de aula, muito antes da pandemia, ensino direito ambiental e não tem como esquecer o administrativo. Eles estão caminhando de mãos dadas, tipo um casal recém-casado, né? Porque depois de muitos anos separa. Mas o direito administrativo, ele é muito permissivo. Nós tivemos aqui secretário de saúde que não é médico no estado de Ceará, não precisa dizer o nome. Por quê? Porque o executivo, o cargo, não é de competência, é de confiança. Isso está na estrutura do direito administrativo brasileiro. Que os portugueses, inclusive, dizem que nós não temos direito administrativo porque é uma doutrina pobre. Você vai em Lisboa, você vê uma parede de doutrina de direito administrativo e é um direito importantíssimo para a nossa vida. Você que é da área sabe, né? Blaine, assim, a gente teria que fazer uma live só para falar de reforma administrativa. Tá? E a reforma administrativa, antes eu acho que talvez de ter a reforma administrativa, eu teria que ter uma reforma política. Tá? Ou as duas juntas, para sair mais ou menos casado. Tá certo? Mas assim, meu posicionamento, eu sou sim a favor do federalismo, até para um tamanho e realidades distintas do nosso país. Tá certo? E assim,
como não se tem um código, você pega virtualmente, né? Você pega no Código Civil, no Código Penal, etc. As leis administrativas são esparsas, existem interesses locais, então tem um tipo de determinada conduta que nesse município é de um jeito, como obras e costuras, por exemplo, em outro município é de outra forma, tá? Para poder abarcar esses vários Brasis que a gente tem. Tá? E isso é importante que seja dito, tá certo? E assim, a nossa doutrina administrativa, ela corre atrás, Glenn, porque como você disse, a cada 4 anos, quando muda o gestor, aí tome reforma administrativa. Entendeu? Aí você tinha 20 ministérios, aí passa a 17. Aí você pega a município, aí eu não sei quantas secretarias, aí sai mudando, aí incorpora, desincorpora. Então, o que você vê é uma ausência de uma política duradoura no sentido de manutenção das instituições administrativas. Isso é nota característica, não sei, os colegas que estão assistindo também sabem, tá? Agora, assim, não tem uma doutrina administrativa no Brasil, aí eu já Não, pouca. discordo. Eu acho pouca. Tá? Assim, em relação a outros países, né? É muito, porque assim, o nosso federalismo é peculiar. Tá? Então, o nosso controle de constitucionalidade é peculiar, porque pega de um canto, pega de outro, vem com influência dos federalistas americanos. E aí temos municípios, tá? E fica interesse regional, interesse local, interesse nacional, falta essa coordenação federal, né? Uma coordenação nacional. E aí, tentando, até pelo tempo da live, tentando te responder, Glenn, eu acho que a mora do legislativo ela não é de agora. Tá? A mora do legislativo ela é bem antiga. Tanto é que ela abriu espaço para um ativismo judicial no Brasil que, pelo amor de Deus, certo? E eu não estou desmerecendo o ativismo judicial. Tá? Porque se não fosse o ativismo judicial, o estado do Maranhão não estava com os seus respiradores. Porque foi no via de tutela de urgência que o ministro Celso de Mello concedeu a tutela, tá? Para fins de assegurar os respiradores de lá. Tá? Então, assim, a mora legislativa não é de agora, ela é muito antiga, e aí o que acontece? E vem sendo debatido isso também. E esbarra no quê? Junto a uma mora do legislativo com a falta de coordenação do governo federal. Aí, assim, a gente entra no que eu chamo, não sou eu, na verdade, eu só replico, o que a gente chama de decisões trágicas. Todo dia são tomadas decisões trágicas. Exemplo, eu tenho 15 pessoas, 10 leitos de UTI. Como é que eu vou fazer? Certo? São decisões trágicas. Às vezes eu tenho que tirar uma pessoa que já está lá e colocar outra. Decisões trágicas, quem vai servir o exército, né? O serviço obrigatório, militar. Tá? Escolhas trágicas, fila de transplante, certo? Fila de transplante vai ser pela ordem de chegada, ordem de inscrição na fila, ou vai ser pela seriedade do caso. Todo dia tem escolhas trágicas, tá certo? E o que é que eu tenho visto no meio disso tudo? As maiores escolhas trágicas estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário, que, na verdade, ele age por demanda. Ele não vai e legisla. Tá? Agora, a demanda chega até ele, enfim, vai ficar sem resolver? Não. Tem que entregar uma resposta para a sociedade. Inclusive, senão, enfim, vai responder criminalmente, administrativamente. Tá? Mas eu acho que seriam esses os pontos, Glenn. Sim, principais. Seriam esses, sabe? Não sei, espero que tenha lhe respondido. Não, com certeza. Vamos marcar a live da reforma administrativa. Né? O tema é excelente, porque tem eu espero que a live, a geração live, né? Ela se estenda por algum tempo, ela não se restrinja só à pandemia, né? A experiência tem sido muito positiva, você poder dialogar com pessoas do direito, pessoas que não são do direito, né? Sociedade civil, e é uma forma dinâmica de você não precisar montar toda uma estrutura de evento para que somente aquelas pessoas que estão ali naquele momento, né? Inclusive agora não vai ter como ter diálogo sem ser gravado, né? Então, não, e assim, assim, Blaine, a sua iniciativa das lives, né? Porque, assim, o diálogo é a Blaine. E, assim, tem sido... Assim, Blaine, lembrando de 2012, enfim, você curta porque a live tá para cair.
tá? Mas aí vendo a proporção que ganhou e vendo assim, você 3, 4 vezes na semana fazendo live, trazendo conhecimento para as pessoas de forma gratuita, né? É desenvolvimento como, sabe, educação como liberdade, tá? Então, a gente faz esse debate, a gente traz discussões, não precisa pensar como você como eu, mas só o fato da gente já estar discutindo isso, eu acho de grande valia, e você, assim, tem feito uma contribuição muito, muito bacana para a educação, para a pesquisa, tá? E aí fica meu registro, minha felicidade de estar aqui e ter visto o crescimento do diálogo, e enfim, se quiser marcar outra aí só sobre direito administrativo, a gente faz e um bom Brasil. Vamos, obrigada, Carol. Vou cobrar sua live, viu? Temos que decidir. Então, eu quero dizer para os espectadores que a live vai ficar gravada no canal do YouTube, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Eu te mando também, Simone, o link. Certo. E muito obrigada por compartilhar esse rico conhecimento, a sua experiência acadêmica e experiência profissional no TCE. Isso. E dizer que a gente marca aí uma próxima live. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, beijo.